Terça-feira de Champions League, quem vai às semifinais? Barcelona tem vantagem no placar, no banco de reservas e nas estatísticas, mas PSG se agarra ao momento e também a Kylian Mbappé. Atlético de Madrid pode até empatar, mas é difícil segurar o Dortmund na Alemanha. São esses os destaques do Cast FC na Europa desta terça-feira que começa agora. Muito bem, sejam muito bem-vindos ao Cast FC desta terça-feira, dia 16 de abril de 2024. A gente começa mais um episódio por aqui e eu começo, claro, sempre lembrando a você que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, esse é o momento, já tira esse momento para fazer isso, se inscreve aqui no canal do Cast FC no YouTube, também já ativa o sininho para toda vez que tiver conteúdo novo você receber em primeira mão e também já deixa o like aqui nesse vídeo para que ele possa performar melhor e chegar mais gente, beleza? A gente conta então com a tua colaboração e sem mais delongas, hoje tem dia de Champions League. É Champions League, meus amigos, são jogos de volta das quartas de final da competição europeia. A gente que adora, né, essa competição, adora futebol internacional, sempre são jogos muito emocionantes. A gente sabe que hoje não vai ser diferente, porque tem Barcelona e PSG, tem também o Borussia Dortmund e Atlético de Madrid. A gente vai começar falando sobre Barcelona e PSG, que para mim é o jogo mais importante do dia. Vamos lá, porque Barcelona e PSG, esse jogo acontece em Barcelona, né, na Catalunha, e é um jogo que o Barcelona abriu uma vantagem no jogo de ida, uma vantagem muito importante, saiu à frente do placar, depois tomou a virada, no final conseguiu a vitória, uma vitória muito importante para essa equipe do Xavi Hernández, e o Barcelona pode até empatar o jogo, que ainda assim se classifica à próxima fase, caso perca por um gol simples, vai para a prorrogação e possivelmente pênaltis. E também, mas caso perca por mais de um gol de diferença, aí sim a eliminação vem nas penalidades. Mas, como eu trouxe aqui na abertura, tem números que ajudam o Barcelona a tentar quebrar esse jejum que já há 5 anos não chega às semifinais da Champions League. A última vez que chegou foi na temporada 2018-2019. Para a gente ter uma ideia, vamos primeiro falar sobre números, porque eu digo que números porque as estatísticas estão aí para comprovar uma certa força. Não entram em campo, tá? Não acredito que estatística entre em campo. Os números não determinam absolutamente nada, mas nos mostram uma tendência. Se a gente fizer um recorte de competições da UEFA, ou seja, que a UEFA organizou nos últimos anos, o Barcelona em 39 vezes que atuou a primeira vez fora de casa e venceu 37, a vantagem no final das contas deu a classificação ao Barcelona. Então em apenas duas oportunidades o Barcelona venceu fora de casa e teve a vantagem revertida no jogo da volta atuando em casa. Então isso é um número muito importante. Se a gente for lembrar, o próprio Barcelona protagonizou recentemente uma grande virada, mas a favor do próprio Barcelona contra este mesmo PSG, não o mesmo que está entrando em campo, mas o mesmo clube. É importante lembrar também que naquela ocasião o Luiz Henrique, hoje que é o técnico do PSG, era o técnico do Barcelona. O Barcelona reverteu uma vantagem e ganhou por 6-1. O primeiro jogo tinha perdido por 4-0. Naquela temporada ainda tinha aquele critério de desempate com um gol fora de casa, então foi 4-0 o primeiro jogo para o PSG. O Barcelona estava vencendo por 5-1, então estava dando a classificação ao PSG, e aí conseguiu aquele gol que o áudio até hoje viraliza, né? Neymar cruza na área, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, do André Henning. Pronto, isso aconteceu, e o Barcelona conseguiu reverter uma vantagem que era muito grande. E tem mais uma estatística que leva a crer que o PSG vai ter uma certa dificuldade, porque 7 vezes, aconteceram de 7 vezes o PSG em eliminatórias da UEFA, né, de competições da UEFA, o PSG perdeu o primeiro jogo em casa e não conseguiu reverter em nenhuma delas. Então, assim, não teve
nenhuma reversão de vantagem por parte do PSG. Vamos ver, porque de um lado tem o Anthony... o Anthony não, desculpa, mas vamos ver, porque o PSG também tem um Kylian Mbappé, tem uma equipe que está mais consolidada, né? Já vem há algum tempo, algumas temporadas se consolidando. É a temporada também provavelmente de despedida do Mbappé do PSG, e tem um grande técnico, Luiz Henrique, né? Claro que o Xavi Hernández também é um excelente técnico do lado do Barcelona e tem um bom time na mão. Só que é bom lembrar que, por mais que a vitória tenha sido muito surpreendente no Parque dos Príncipes, é uma equipe muito instável, muito imprevisível. Tanto para o bem, quanto foi o jogo de ida, que surpreendeu a todos vencendo o PSG em pleno Parque dos Príncipes, como também pode acontecer de ser uma surpresa negativa. Lembrando, esse jogo acontece 4 horas da tarde, transmissão em TV aberta, no SBT, mas também transmissão no TNT e no Max. Agora, falando do outro jogo, o outro jogo da tarde, tarde no Brasil, noite aqui na Europa, é justamente Borussia Dortmund e Atlético de Madrid. O primeiro jogo foi 2-1 para o Atlético de Madrid, ou seja, o time comandado pelo Diego Simeone pode até empatar jogando na Alemanha, que ainda assim se classifica às semifinais da Champions League. O detalhe é que é difícil segurar esse Borussia Dortmund jogando em casa, hein? Com o Dortmund jogando em casa, no caso, que é o caso de hoje. Nas últimas 5 vezes, agora claro que também tem um jejum na história, porque das últimas 5 vezes que o Borussia Dortmund chegou nessa fase da Champions League, em todas elas ele acabou sucumbindo nesta etapa. Então, as últimas 5 vezes que chegou nas quartas, foi eliminado, precisa quebrar esse jejum. Por outro lado, está a 9 jogos sem saber o que é perder pela Champions League, ou seja, os últimos 9 jogos atuando na Alemanha pela Champions League, não perdeu em nenhum, venceu 5 e empatou 4. Empate não é o suficiente para a classificação, a gente lembra, mas qualquer vitória simples é o suficiente para pelo menos levar para prorrogação e pênaltis. Mas aí, caso haja uma vitória um pouco maior, aí sim passa direto às semifinais. Atlético de Madrid sofreu nos últimos 16 jogos fora de casa, sofreu gols em 15. Apenas um saiu da partida fora de casa sem tomar gols. Ou seja, é uma situação também um pouco complicada para o Diego Simeone tentar remediar, né, melhorar a consistência defensiva dessa equipe, porque quanto menos gols sofrer, mais perto da classificação vai estar. Porque se não sofrer gols hoje, está classificado. Confere, independente se fizer ou não, se não sofrer gols, já é o suficiente para se classificar. Por falar em Simeone, Simeone já levou o Atlético de Madrid a 3 semifinais, ele como técnico, hein? Ele como técnico. Fora o Diego Simeone, aliás, acima do Simeone, apenas somente isso. Sir Alex Ferguson foi o único técnico que levou mais vezes o único time a semifinais da Champions League. Então, apenas isso. Diego Simeone também é um dos melhores técnicos hoje no futebol mundial e precisa ser reconhecido. O que ele fez com esse Atlético, o que ele já fez e o que ele vem fazendo é de se aplaudir e é de se reconhecer. Esse jogo só tem transmissão pela TV fechada, né? No caso, só tem transmissão pelo Space e pelo Max. Então eu quero saber agora, quais são os seus palpites aí de casa? Deixa aqui nos comentários, eu vou deixar os meus, hein? PSG não vence, acho que Barcelona até vence a partida, mas eu vou na classificação do Barcelona. E quanto ao Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, eu acho que vai ser um empate e aí vai classificar Atlético de Madrid. Teremos 2 espanhóis nas semifinais. Já pensou? Imagina se o Real Madrid passa amanhã, hein? 3 espanhóis dos 4 times que chegam às semifinais, 3 espanhóis? Será? Deixa aqui nos comentários. Claro, vamos embora se
deliciar, se desfrutar, na verdade, de Champions League, porque hoje, feliz dia de Champions para você aí de casa. Tenha uma ótima terça-feira e a gente se encontra amanhã aqui no Cast FC na Europa.